Voltamos com mais notícia, mais informação ao vivo. Começamos essa edição aqui do Sergipe no Ar com muita notícia séria, mas vamos que vamos, vamos em frente, vamos com entusiasmo, minha gente. Olha, o assunto agora é economia, tá? Administrar dinheiro não é tarefa fácil para quem não tem organização e controle sobre aquilo que ganha e gasta. A repórter Jéssica Cruz foi às ruas para ouvir as pessoas sobre finanças pessoais. Oi, Samara, bom dia! Você sabia que o número de brasileiros que acompanham e analisam gastos e ganhos todo mês saiu de 55% em 2017 para 63% no final de 2018? Esse foi um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Outro detalhe é que 36% não sabem administrar as finanças. Olha, Samara, o Samuel tá aqui. Você sabe quanto ganha todo mês? Sei. E quanto gasta? Eu gasto mais ou menos a metade, entendeu? Anota tudo num papel? Não, porque eu já tenho tudo na cabeça, que eu sou um cara de investimento e se administrar minhas contas. Não tem problema para administrar, né? Não. Então esse aqui, ó, não teve problema nenhum, tá tudo certo, segundo ele, né? É certo. Dá trabalho para pagar as contas? Dá até porque eu não tenho emprego fixo, eu sou diarista, né? E aí às vezes fica faltando, né, para pagar uma conta de energia, da luz? Falta. Anota tudo? Anoto tudo. E no final do mês não tem problema? Não. Qual é o segredo? Economizar. E esse dinheiro que você economiza, usa para quê? Para viajar? Para deixar uma reserva mesmo? Pode deixar uma reserva, porque nunca sabe, né, o dia da manhã. Então, Messias Correia, tô vendo que o senhor tá aqui na sombra, tá parecendo que tá meio despreocupado. Eu quero saber das contas do final do mês. As contas a gente pensa quando tiver com dinheiro para pagar. Mas organiza esse dinheiro? Com certeza, né? Se não, fica inadimplente e depois. Carrinho tá cheio aqui. Você fez esse planejamento? Com certeza. É tudo anotado? Tudo anotado. Porque eu tenho uma filha especial e tudo é gasto. Ah, e aí já sabe. Complicado, muito complicado. No final do mês não pode passar sufoco. Com certeza. Tudo anotadinho, senão minha filha vai pro ralo as contas. Eu quero saber se o senhor sabe organizar as contas do mês do senhor. Quem sabe? Ninguém sabe não. E não existe essa possibilidade não. Por quê? É receber e gastar, pagar as contas, comprar de novo. Mas vamos lá, o senhor sabe quanto o senhor gasta por mês? Sei. Dá pra pagar tudo? Com certeza. E economizar, dá? Deixar um dinheirinho guardadinho na poupança? Nem sempre. Só final de ano, quando a gente recebe o 10º, o PIS. Aí essa é uma reserva que a gente tem que gastar. Quando se faz uma hora extra, aí recebe e guarda. Que é bom a gente ter uma poupança para sempre ter, né? Caso contrário... Gasta tudo. Tudo. Nas ruas o pessoal tá meio dividido. Uns sabem administrar, outros não. Agora, olha, uma coisa é certa, viu? Todo mundo precisa daquela ajudinha para saber quanto se gasta no final do mês. Olha só, 8 horas 12 minutos. Obrigada, Jéssica Cruz, trouxe muito bem aí. Será que essas pessoas sabem mesmo quanto se gasta, quanto recebe? Será que dá para intermediar aí essa gestão financeira? É por isso que eu vou falar agora com a coach financeira Vanessa Aires. Bom dia, seja bem-vinda ao Sergipe no Ar. Bom dia, Samara. Muito obrigada. Será que essas pessoas estão sendo sinceras? Então... algumas com certeza sim, mas outras também pensaram um pouco na hora de responder. E isso já ajuda, a coach já identifica, viu? Não adianta mentir não, que esse comportamento ela já vai identificar de que forma, qual é esse comportamento? Exatamente, o comportamento é porque as pessoas começam a pensar muito sobre o assunto no momento de falar. Então, isso já demonstra que nem sempre tem este hábito de saber exatamente quanto se ganha e quanto que realmente gasta. Não tem a consciência absoluta sobre as suas finanças pessoais. Mas vamos na prática, como é que a gente pode fazer isso, né? Dá para anotar, tem gente que tem aplicativos, tem gente que pode anotar no papel. O que é que deve ser feito para ter uma gestão financeira? Perfeito, Samara. O primeiro passo é, de fato, ter a consciência de que tem que haver a gestão financeira. Porque o grande problema das pessoas é não ter essa consciência. Então, o primeiro de tudo eu tenho que ter consciência de que a gestão financeira é fundamental e essencial para
que eu desenvolva o meu planejamento financeiro. Então, após ter essa consciência, o próximo passo é sim organizar através de uma planilha, colocar exatamente o que entra, a receita, organizar o que sai, e as pessoas têm dúvida nesse momento como colocar, como planilhar, sim. porque muitas pessoas centralizam o gasto, por exemplo, no cartão de crédito, e às vezes coloca lá fatura do cartão de crédito e coloca o montante ali naquela planilha, esquece de definir exatamente o que foi comprado no cartão de crédito, e isso realmente traz muitas vezes um transtorno no final do mês, porque a pessoa não faz ideia do que está comprando no cartão de crédito. Até para ter uma noção, né, do que se gasta com saúde, do que se gasta com imprevistos. Exatamente. Seria exatamente isso? Exatamente, é colocar as despesas fixas, aquele valor que realmente não pode faltar todos os meses, são contas que tem todos os meses, que são essenciais, que precisam pagar essas contas fixas, como despesa com a casa, despesa com alimentação, com transporte, são valores que são essenciais e não pode faltar em cada mês. Então deixa fixo já. Isso, já deixa fixo. E aí você tem que ter essa noção de qual que é o teu custo fixo, mas também tem que ter uma noção de quais são essas despesas variáveis também, que acontecem muitas vezes em alguns imprevistos ou em algo que realmente precisa ser feito, mas que não estava dentro do planejamento e que acontece vez ou outra, um mês ou outro. Saúde mas que tem muito disso, não é? Isso, saúde tem muito disso. A gente viu disso. na reportagem uma pessoa que tem uma criança especial, então Sim. há imprevistos nesse caso. Exatamente, ela tem uma despesa fixa com a criança, mas também em alguns meses, certamente, ela tem alguns imprevistos, e para isso, para essa despesa variável, é importante ter uma reserva, construir uma reserva. E o que é indicado, que nós chamamos, inclusive, de colchão financeiro. O indicado é que, no mínimo, você tenha pelo menos o equivalente a 1 ano de suas despesas. Mas o ideal são 3 anos. Vamos dizer assim, 1 ano de reserva para as despesas. Você já está no caminho para as despesas de modo geral, tanto fixa quanto variável, porque aí você tem uma média no final. Mas o ideal é que você construa pelo menos 3 anos, porque em um momento de fatalidade, quando uma família, por exemplo, perde um provedor principal, ela leva aí de 1 a 3 anos para se reerguer, se organizar financeiramente, que inclusive a doença, morte, são motivos reais de endividamento nas famílias. Olha só que interessante. Dá para a gente fazer uma conta rápida aqui Sim. sobre quanto a gente deve economizar para fazer essa reserva a cada mês? É claro que Perfeito. é referente a cada o que a pessoa recebe, Sim. mas quanto que se deve economizar a cada mês para se ter essa reserva? Perfeito. Algo que eu falei sobre a importância de ter a consciência financeira, que é o primeiro passo. A gente tem que ter consciência da nossa realidade financeira. Quanto que entra, quanto que sai dentro dessas despesas fixas e dessas despesas variáveis. Quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil de fazer essa conta. Porque, às vezes, a pessoa ela vive em um padrão de vida que é acima da realidade da receita dela. Então, é nesse padrão de vida que você vai fazer a diferença. A pessoa pode, primeiro, estabelecer que não tem como viver acima do valor que ela ganha. Ela tem que, se isso está acontecendo, se nesse momento ela está vivendo o padrão de vida ou igual ao que ela ganha ou acima do que ela ganha, que isso vai gerar um endividamento, ela tem que ter essa consciência e dar um passo, 2 ou até 3 para trás, para que ela consiga economizar de 10% a 30% da receita para construir reserva e construir um futuro financeiro com mais tranquilidade. Olha, então, fique atento, de 10% a 30% é o ideal. Da receita seria o ideal para que a pessoa tenha uma reserva aí anual, né, que dá para... Isso, para ter essa reserva anual, construir o colchão financeiro, porque nós brasileiros, infelizmente, não fomos ensinados sobre educação financeira desde cedo, e agora que o brasileiro está se despertando para essa educação financeira. Então, realmente, agora é o momento de você parar para pensar, não só no hoje. Até aqui, talvez você tenha pensado até
somente hoje e daqui a um ano, mas vamos pensar também um pouquinho sobre o futuro, porque o nosso futuro depende de nós. Olha, nós é quem construímos esse futuro financeiro. Fica atento que vai, mensagem bacana. Vamos falar do livro? Vamos falar Detox. sim. Olha, gente, Isso. tem detox até na gestão financeira. Me Exatamente. fala sobre esse livro. Detox financeiro. Ó, vou segurar aqui Isso. para todo mundo verificar. Construa um futuro melhor de Vanessa Aires. Isso. O detox financeiro, a gente fala sobre mentalidade, a importância de entender sobre o dinheiro. Não adianta a gente querer construir essa reserva financeira sem antes mudar a nossa mentalidade, porque como que foi construído os nossos pensamentos sobre o dinheiro, sobre a economia, sobre finanças pessoais? Pode ser modificado. O mindset pode mudar, a mentalidade pode mudar. Tudo está na nossa mente. Tudo está na nossa mente. Eu vim, por exemplo, da pobreza sistêmica e mudei radicalmente a minha forma de pensar e comecei a construir o meu futuro. E mudou. Mudou porque nós temos essa responsabilidade, nós somos o protagonista da nossa própria vida. Perfeito! E com essa frase que a gente finaliza aqui nossa entrevista, somos protagonistas da nossa vida aqui. Vanessa Aires, muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos. Ajuda aqui para esse público aqui do Sergipe no Ar, da TV Atalaia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amada. Muito obrigada.